A Escola de Notícias ela nasce em 2013, ela é um encontro de várias pessoas que não só vieram de projetos sociais, de organizações sociais, ou seja, meninos e meninas que foram formados por essas organizações, mas também pessoas que saíram dessas organizações para trabalhar na área ou de educação ou de comunicação. O que a gente queria, na verdade, no fundo, era conseguir criar uma experiência de aprendizagem em comunicação, mas que mexesse também na forma de aprender. Muitos de nós, por exemplo, a gente tinha ido para a faculdade, para aprender comunicação na faculdade, e quando a gente chegou, especialmente no primeiro ano, a gente achou que tudo que era dito lá nunca tinha sido dito no ensino médio, por exemplo, ou durante a vida escolar. Então era muito difícil acompanhar os conteúdos da faculdade. Uma outra motivação foi, a gente sentia que a maioria dos projetos de comunicação, e não que isso fosse um problema, mas a maioria dos projetos de comunicação, eles eram projetos que formavam tecnicamente esses jornalistas, ou esses videomakers, esses radialistas. A gente se incomodava um pouquinho por isso, porque a gente entende que essa crise de comunicação que a gente tanto fala, ela não é uma crise tecnológica, ela é uma crise de narrativa. E se ela é uma crise de narrativa, ela tem a ver com quem conta a história, e não com a técnica. Então, fazia muito sentido para a gente tentar interferir na forma de contar essa história, né? Então, a Escola de Notícias, ela se organiza, de fato, em 2013, com o objetivo de criar uma experiência em autoconhecimento, em produção comunicativa e em apropriação do território usando as tecnologias de informação e comunicação. Então, se eu pudesse resumir, eu diria assim, a Escola de Notícias é uma organização que impulsiona o uso da comunicação para as pessoas acessarem e ampliarem os seus direitos. Basicamente é isso, né? E às vezes esses direitos são econômicos, ou seja, o direito de você aprender sobre vídeo e conseguir vender esse serviço e ganhar uma grana com isso. Às vezes esses direitos são sociais, ou seja, como é que eu conto a história de um posto de saúde que não está atendendo da forma que deveria atender. E às vezes esses direitos são culturais, ou seja, como é que eu dou visibilidade para as pessoas do meu território que fazem coisas incríveis, mas as histórias delas não estão sendo contadas na mídia, né? Então, a Escola de Notícias nasce dessa maneira e ela cria uma escola de comunicação que a gente chama uma escola comunitária de comunicação, que tem toda uma metodologia que passa pela antroposofia, passa pelo design thinking, que passa por uma série de tecnologias sociais para desenvolver habilidade em meninos e meninas, escolas públicas e particulares da região do Campo Limpo, para que eles consigam contar histórias no mundo.